Graças a Deus. Eu mandei para vocês ontem um vídeo que fala sobre a importância da palavra. Inclusive, se você não costuma receber os vídeos que a gente manda, depois você procura o pastor William no final da reunião, onde nesse vídeo mostra que cientificamente foi comprovado os efeitos da leitura diária da Bíblia no cérebro humano. E esse estudo não foi feito por pessoas que acreditam na palavra de Deus, foi feito por cientistas que acreditam só no que a ciência diz. E dentro desse estudo ficou comprovado que as pessoas que leem a Bíblia todos os dias, elas têm uma vantagem em relação às outras pessoas que não leem, diante não só de problemas pessoais, como também até na resistência a vícios, na cura de depressão e uma série de outras coisas. E isso nos mostra que quando a gente medita, quando a gente ouve, quando a gente lê a palavra de Deus, os benefícios não se limitam apenas ao espírito ou à alma humana, mas até o corpo físico é beneficiado através da leitura da palavra de Deus. Percebe, sim ou não? Esta semana o Bispo Macedo tem falado nas suas mensagens muito sobre isso, sobre o poder que há em você viver e praticar esta palavra. E eu queria falar sobre isso através do que aconteceu com Josué. E para você entender melhor, você deve lembrar que Josué assumiu a posição de Moisés diante de uma situação em que o povo de Israel já estava 40 anos no deserto à espera de entrar na terra prometida. Ou seja, muitas daquelas pessoas já estavam desacreditadas, muitas daquelas pessoas já estavam desistindo. Havia ali uma nova geração de pessoas que haviam nascido naqueles 40 anos, que não tinham visto os sinais que os pais deles viram no Egito, a travessia do Mar Vermelho, os grandes milagres que aconteceram nos primeiros dias no deserto. Então, como que ele iria ser capaz de fazer aquele povo, aquela nova geração, conquistar uma terra que a geração anterior não foi capaz de conquistar? Ele simplesmente foi bombardeado por diversos pensamentos negativos, como, por exemplo, eu devo imaginar os pensamentos dele naquele momento em que dizia na mente dele: imagine se aquela geração anterior, que viram as pragas no Egito, que viram o Mar Vermelho se abrindo, duvidaram, murmuraram e não foram capazes de entrar, como que você vai fazer essa geração, que não viu nada disso, entrar, acreditar? Imagino pensamentos na mente dele, dizendo: olha, se Moisés, que era um líder excelente, que foi criado no palácio de Faraó, com os melhores ensinamentos sobre liderança, e sobre tudo que possa existir de melhor ensinamento, não foi capaz de fazer o povo chegar à terra prometida, o que você, que não tem a qualidade que Moisés tinha, vai conseguir fazer este povo entrar? Então, naquele momento, foram tantos pensamentos, tantos sentimentos que afrontaram ele, que Deus teve que intervir e aparecer para ele, chamar a atenção dele e dizer para ele o seguinte, no capítulo 1, versículo 5, Deus falou para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Então Deus teve que aparecer para Moisés, ou para Josué, e dizer para ele: Josué, esquece Moisés, Moisés está morto, agora eu sou com você, e como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, eu não vou te desamparar. Amém, gente? E essa palavra serve para mim e para você hoje, porque Moisés está morto, Josué está morto, mas o Deus que foi com eles não está morto, e como Deus foi com eles, Deus vai ser com você, ainda que você se considere inferior a estes homens, como Josué se considerava inferior a Moisés, mas o Deus que foi com eles vai ser com você, pode ter certeza disso, amém? E ele diz assim: esforça-te,
Deus nunca prometeu facilidade. Em toda a Bíblia, olhem para mim, por favor, você nunca vai ver Deus dizendo, olha, vai ser muito fácil. Não. As coisas de Deus são possíveis, mas não significa que serão fáceis. Quem chega na igreja e espera facilidade, está no lugar errado. Porque Deus não promete facilidade, Ele promete estar com você. Em qualquer circunstância. Ele diz que será possível, por mais impossível que pareça ser. Mas Ele não diz que será o quê? Por isso, porque não será fácil, Ele diz o que para nós? Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Toda vez que você lê na Bíblia a lei de Deus, Ele está se referindo ao quê? A palavra. E Deus estava dizendo para Josué o seguinte, Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, e não se desvie dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Você quer que eu seja com você? Então, obedeça essa palavra. Aí vem o segredo que Deus Ele deu a Josué e que dá a cada um de nós agora. Os 3 passos para você ser bem-sucedido em qualquer circunstância. Ele diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Faça assim com o dedinho assim para você não esquecer. Não se aparte do quê? Da tua boca, o quê? A palavra. Então qual é o primeiro passo? Não se aparte da tua boca o livro da palavra, o livro desta lei, a palavra. Antes, faz assim com o dedinho, medita nele dia e noite, para que tenhas, dedinho, o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Qual o resultado? Porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olhe para mim, por favor. Você quer prosperar o seu caminho e ser bem-sucedido. E eu não estou falando só em relação à vida material. Eu não estou falando só em relação à vida financeira. Você quer ser bem-sucedido como marido, como esposa, como mãe, como pai. Você quer ser bem-sucedido como homem de Deus, como mulher de Deus. E em qualquer coisa que você quiser ser bem-sucedido, são esses os conselhos de Deus. Não afaste da sua boca a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. E tenha o cuidado de fazer tudo que está escrito na palavra de Deus. Só isso é o suficiente para que tudo seja bem-sucedido na sua vida. Não com facilidade, mas com um resultado garantido por essa palavra. Ela garante, se você seguir esses 3 passos, ela garante o sucesso em qualquer circunstância da sua vida. Vamos falar desses 3 passos. Quando ele fala, não aparte da sua boca esta palavra. Ou seja, você tem que confessar essa palavra. Eu estava falando aqui hoje pela manhã para as pessoas do exemplo do Senhor Jesus. Quando ele foi tentado lá no deserto pelo diabo, 3 vezes que ele foi tentado, as 3 vezes ele venceu o diabo falando o quê? Está escrito. 3 vezes, está escrito e está escrito. Quando o diabo disse para ele, olha, se és o filho de Deus, transforma a pedra em pães. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E assim foram com as 2 outras tentações. Ele venceu o diabo confessando a palavra. O que isso significa? Significa que você vai vencer o diabo, você vai vencer as dúvidas, você vai vencer os sentimentos, você vai vencer circunstâncias difíceis na sua vida, confessando essa palavra. Você chega em casa e encontra aquele ambiente de brigas, discussões, você olha para o seu familiar cada vez ficando pior, e aí vem aquele pensamento, está vendo? Ele nunca vai se converter, esse familiar nunca vai mudar.
aí você lembra do quê? Da palavra. E você confessa, dizendo, está escrito, que se eu crer, será salvo eu e minha casa. Então, na mesma hora, aquelas dúvidas, aquele desânimo, aquela tristeza, vai por onde? Vai por água abaixo. Igual o diabo se afastou de Jesus, quando Jesus disse, está escrito, a mesma coisa acontece. Você está buscando a sua felicidade amorosa, mas só aproxima de você pessoas que não têm Jesus, pessoas que não têm caráter, e aí vem aqueles pensamentos, está vendo, olha, os anos estão se passando, as pessoas estão casando, você não casa, e aí imediatamente você diz, não, está escrito, que Deus faz o solitário habitar em família, eu vou construir a minha família, não importa quanto tempo vai levar, e na mesma hora aquela ansiedade faz o quê? Vai embora, percebe, sim ou não? Você chega no final do mês, aquelas contas, você olha para tudo aquilo, e aí você diz, e agora, como é que eu vou fazer para pagar tudo isso? E aí você diz, não, mas está escrito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você confessa, você fala isso, não é para os outros não, você fala para quem? Para si mesmo. Você vai buscar o Espírito Santo, e aí vem aquele pensamento, você nunca vai ter o Espírito Santo, quem é você para ter o Espírito Santo? E aí você diz, não, mas ele disse, está escrito que ele derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Então, você confessa a palavra, é impossível você continuar a mesma coisa. Amém? Segundo, medita nele de dia e de noite. Medita. Não basta apenas você ler a Bíblia, você tem que pensar nela. Eu já falei aqui sobre isso uma vez, mas vou repetir para quem não estava. O verbo meditar, no original em que foi escrito a Bíblia, tem o mesmo significado no nosso português, com o verbo ruminar. Você sabe o que é ruminar? É simples. Você já viu a vaca, quando ela come? Ela morde o capim e fica ali horas como? Ruminando. Aquele capim já está dentro da boca dela ali o quê? Horas, a vaca ruminando. Esse verbo ruminar, no original em que a Bíblia foi escrito, tem a mesma coisa a ver com meditar. Então, meditar significa você pegar a palavra e ficar o quê? Ruminando, meditando naquilo. Amém? Por exemplo, há muitos que ouvem às vezes a palavra de alguém e fica pensando naquilo o dia inteiro. Às vezes a mãe ouve uma coisa do filho, e ela fica com aquela palavra do filho na cabeça, ó, há dias. Se ela fizesse isso com cada palavra que ela lê na Bíblia, ela seria uma pessoa muito mais forte. Amém? Então, meditar, pensar, ruminar o que Deus diz. Você já parou para pensar? Está escrito assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe lá o que é isso? Você diz assim, eu e minha casa vamos servir a Deus. Eu não vejo isso ainda, mas um dia isso vai acontecer. Eu vou ver meus filhos servindo a Deus. Na mesma hora você recebe paz. Amém? Agora, se você lê como lê um livro qualquer, não acontece o quê? Nada. Diz, de dia e de noite. Às vezes você vai dormir pensando naquela palavra que você leu, naquela pregação que você ouviu. Ao invés de você dormir pensando nos problemas, ao invés de você dormir pensando na conta que você vai ter que pagar no outro dia, você meditar, até quando você vai dormir. Amém? Tem gente que não passa um dia sem ler jornais. Tem gente que não passa um dia sem ler uma revista de fofoca. Não é? Ela quer saber o que vai acontecer nas novas cenas dos próximos capítulos da novela. E ela fica pensando naquilo que ela leu. Medita na palavra de Deus, de dia e de noite. Você vai ver como você vai ser melhor. Amém? E por fim, tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Por quê, pessoal? Porque é simples. Se eu não viver o que eu estou lendo, não adianta nada. Então, não basta apenas eu falar a palavra de Deus,
Não basta apenas eu meditar nela, mas eu tenho que vivê-la. Então, se ele ensina, se está escrito que eu tenho que perdoar, ainda que eu não queira perdoar, ainda que a pessoa não mereça ser perdoada, eu vou perdoar porque está o quê? Escrito. E ponto final. É você praticar o que está escrito. Se está escrito que eu não devo andar na roda dos escarnecedores, então eu vou evitar aquelas más companhias. Se está escrito que eu devo esquecer o passado, quando diz que, colocando para trás as coisas que passaram, prossigo para o alvo, então eu não vou mais ficar pensando no passado, no que eu já fui, no que eu já passei, eu vou olhar para frente. Então é você vivenciar dia após dia o que está escrito aonde? Na palavra de Deus. Uma vez eu vi uma frase que dizia que nós temos que ser a Bíblia viva para aqueles que não conhecem a palavra. Quando você pratica a Bíblia, você passa a ser a Bíblia para os seus filhos que não conhecem a Bíblia. Eles olham para o seu comportamento e eles estão vendo o que no seu comportamento? A palavra. Aquelas pessoas no seu trabalho que não conhecem a palavra, elas vão conhecer a palavra só em olhar para as suas atitudes, para as suas reações. Elas vão ver a palavra se cumprindo em você. Amém? Então, esse conselho serviu para Josué. E Josué foi um líder tão eficaz como Moisés. Se esse conselho serviu para Josué, ele serve para qualquer um de nós. Se você sentasse comigo hoje, no final dessa reunião, e me dissesse assim: pastor, o que eu devo fazer para permanecer firme até o fim? O que eu devo fazer para ser bem-sucedido como um homem de Deus? O que eu devo fazer para mudar a situação que está na minha vida? Qualquer pergunta que você me fizesse, essa resposta serve para qualquer questionamento, para qualquer situação. Eu não sei a condição que você chegou aqui hoje. Cada um está numa condição diferente do outro, seja em termos espirituais, seja em termos físicos, em questão humanamente falando. Cada um traz uma situação diferente, mas para toda e qualquer situação, esse conselho serve. Se você confessar, se você meditar e praticar essa palavra, é impossível você continuar a mesma pessoa. Amém? Então é isso que Deus quer. E eu pergunto para você, por acaso isso é impossível de ser praticado? Pode não ser fácil para muitos, principalmente para quem está começando agora, principalmente para quem ainda está dando os seus primeiros passos, mas não é impossível. Se foi possível para Josué nos dias dele, imagine para nós. Amém? Então, por isso, a partir de hoje, nessa oração que você vai fazer, você vai dizer: meu Deus, a partir de agora, eu vou viver a tua palavra como nunca, meditar nela, fazer propósito de ler a Bíblia, pelo menos uma vez por dia, e não só quando você vem à igreja. Muitos aqui só vêm domingo na igreja. Imagina o que é você ler a Bíblia só no domingo e só quando vem aonde? À igreja. E não é ler a Bíblia no telemóvel, desculpa, não é a mesma coisa, porque para você se distrair é muito mais fácil. Ler a Bíblia é você parar para ler a Bíblia, uma vez por dia, meditar nela, passar a confessar, não para os outros, mas para si próprio, o que nela está escrito, e viver ela, praticar ela com toda a sua força, com cuidado, como disse Deus para Josué. Amém? Fiquem de pé então, por favor.